Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nessa aula a gente vai aprender a como criar um texto aqui em volta desse círculo, né? Um texto curvado aqui no Photoshop. Para iniciar a nossa aula, a gente criou aqui um documento no tamanho de 1000 por 1000. Na questão de tamanho não tem problema, você pode criar o tamanho que você tiver aí, o tamanho que precisar, né? O tamanho que for necessário para você criar a sua arte. Então a gente vai usar aqui, primeiramente, as opções aqui de ferramentas de elipse, né? Essas ferramentas aqui de formas. Então a gente vai clicar aqui na ferramenta de elipse, a gente vai clicar aqui e arrastar. Para o círculo ficar mais exato possível, a gente vai pressionar a tecla Shift e vamos arrastar. Se eu soltar o Shift, ele vai ficar mais ou menos assim. Se eu pressionar o Shift, ele vai criar um círculo aqui certinho. Agora a gente vai vir aqui com a ferramenta de mover. E aí quando a gente clica na ferramenta de mover, aqui em cima ele dá essas opções. E você pode perceber que está apagado aqui as opções de alinhamento. Só que a gente vai vir aqui nesses três pontinhos, vai clicar aqui em seleção, clicar aqui em tela. E aí ele vai habilitar todas essas opções aqui acima. Então a gente vai colocar no centro e vamos colocar aqui também um alinhamento aqui nessa opção. E a gente vai ter esse resultado aqui. Agora a gente vai vir aqui com a ferramenta de seleção, vamos clicar aqui na camada, vamos clicar na camada, a gente vai puxar aqui, ó, vamos jogar aqui nessa penúltima opção aqui que vai ser de copiar, que vai ser as opções de novo documento. Quando a gente clica na camada, arrasta e solta aqui, ela vai criar uma cópia do material. Ou você pode vir no seu teclado com o atalho Ctrl e J e você vai criar uma cópia aqui. Depois de ter feito essa cópia, a gente vai selecionar ela já na primeira camada aqui. A gente vai no teclado e vai pressionar Ctrl e T. Selecionando a ferramenta, ele vai fazer essas arestas aqui, essas opções. E a gente vai clicar, pressionando o Ctrl e vamos puxar um pouquinho. Que aí ele vai criar um círculo exato também em volta desse primeiro que a gente fez aqui. Vamos dar um Enter. De novo, lá em cima a gente vai clicar para alinhar nas duas opções. E agora a gente vai vir nas opções aqui de círculo. Quando a gente clica, ele dá essas opções aqui acima. Ou você pode ajustar aqui ao lado também. Mas vamos aqui nas opções acima, que é a mais comum. A gente vai vir aqui em traçado, a gente vai colocar numa outra cor, vamos colocar aqui um traçado preto, vamos vir aqui nas opções de preenchimento e a gente vai tirar esse preenchimento. E aí você pode perceber que já mudou aqui na opção aqui. Então a gente pode clicar aqui nessa opção e a gente pode aumentar o traçado. Pode perceber que o traçado ele está entrando um pouquinho e a gente vai mudar essas opções quando a gente vai clicar aqui nessas opções de traçado, ó, a gente clica aqui na cor e nessa ferramentazinha aqui, nessa ferramentazinha assim, aqui a gente consegue alterar também as opções aqui para aparecer, né, de traçado, mas quando a gente vem aqui na lateral, a gente tem essas outras opções aqui, ó, que é essas opções de traçado. Então a gente pode, clicando aqui, ó, ele pode colocar o traçado no meio da linha e fora dessa linha aqui. Eu vou dar um zoom para você entender um pouquinho mais, ó. O traçado está aqui na nossa linha, a gente pode colocar ele para fora, no meio da linha, e a gente pode colocar aqui para dentro. Então tem todas essas opções aqui de traçado para você ajustando e mexendo aí nessas opções. Aqui a gente tem as opções de alinhamento, aqui a gente tem as opções do tamanho do traçado, entre outras opções aqui que a gente pode ver depois. Vamos alterar aqui, vamos colocar ele para fora, né? E tá aqui mais ou menos. Vamos tirar aqui o zoom.
E a gente vai ter esse resultado aqui. Agora a gente vai vir com a ferramenta de texto. A gente pode clicar aqui nessas opções e ele vai criar o texto. Só que quando a gente aproxima o nosso texto perto dessa linha, ele já muda o ícone, tá vendo aqui, ó? Já muda e a gente tem esse, ó. Clica aqui e a gente vai mudando. Então eu vou clicar aqui, ó. E a gente vai digitar o nosso texto. Texto aula 01. E aí a gente tem esse resultado. Clica 2 vezes para ele selecionar todo o texto. A gente vai trocar a cor e vai colocar azul. Clicando aqui, a gente clica e adiciona o texto. Agora, como é que a gente faz para alterar aqui as opções do texto, né, para deixar ele mais alinhado possível? A gente tem essa ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta de seleção de demarcador. A gente vai clicar. E quando a gente clica, ele dá essas opções de linha. Ele vai mostrar para você 2 linhas. Então você vai vir, clicar na primeira e você vai alterando. Ó, se você clicar, ele vai alterando aqui. Então tem a primeira e tem a segunda ali ao lado. Então a gente vai deixar aqui no centro. E aí a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode vir aqui nas opções do círculo. Você tá vendo que o texto ele tá um pouquinho, tá em cima do círculo. A gente pode vir aqui e alterar, ó. Alteramos, ó. Deixamos mais ou menos assim. Pode diminuir também. Ó. Mas também a gente pode clicar no texto e subir ele um pouquinho, ó. Não tem problema, tá vendo? A gente pode fazer essas opções dentro também do círculo aqui. Mas eu vou vir aqui no círculo 1, que é o azul, e eu vou diminuir ele, ó. Vou diminuir ele um pouquinho, pressionando Shift. Ó. Diminuir, dar um OK. Alinhar ele aqui, como você já aprendeu. A gente pode diminuir mais um pouquinho, ó. E aí a gente pode vir nas opções de texto e a gente pode ajustar o texto aqui dentro, ó. Tá vendo? Mas também a gente pode usar a ferramenta de seleção de demarcador e a gente pode colocar o texto aqui para dentro, ó. E vir alterando ele. A gente consegue, opa. E aí a gente consegue fazer o ajuste do texto, tá? Consegue colocar o texto aí da maneira que a gente desejar. É só você vir com a ferramenta de demarcador e você vai conseguindo fazer todos os ajustes aqui, ó. Tá vendo? E essa foi a aula aqui que a gente deu de exemplo para você. Tá? Você pode aplicar essa aula aqui nos seus materiais, aí nos seus produtos. Também eu vou fazer uma aula lá no CorelDRAW ensinando essa mesma técnica, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí no canal, deixa aí a sua opinião aqui nos comentários e muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Até uma próxima aula.